A chuva batia na janela quando Lara viu a mensagem no celular dele. Foi incrível ontem, dizia o texto. O coração dela parou, mas o rosto permaneceu calmo. A traição não veio com gritos. Veio com silêncio. Naquele instante, algo dentro dela se partiu, mas outra coisa nasceu. Um plano. Ela não ia expor Caio. Ia fazê-lo acreditar que nada havia mudado, que o amor seguia igual. E enquanto ele dormia tranquilo ao lado dela, Lara jurou a si mesma que ele pagaria, centímetro por cada palavra dita ao. O amor dela seria a armadilha mais perfeita que ele já conheceu. E se o amor fosse só o disfarce da vingança? Na manhã seguinte, Lara preparou o café como se nada tivesse acontecido. O aroma doce do pão se misturava ao amargor da lembrança. Caio, sorridente, a elogiou, sem imaginar que cada palavra dele alimentava a máscara dela. Você é perfeita, disse. Ela retribuiu o sorriso. Mas dentro, um abismo se abria. Enquanto ele falava sobre negócios, Lara observava cada gesto, cada pausa. Ela já não via um homem, via um alvo. E quando seus olhos se cruzaram, o mundo pareceu parar. Ele acreditava estar seguro. Ela já tinha começado a construir sua armadilha. Lara saiu de casa mais cedo. No carro, estacionada diante do prédio de Camila, o coração batia em ritmo calculado. Não havia raiva, apenas precisão. Ela observou a mulher sair com pressa. Cabelos ruivos presos de qualquer jeito. Tão comum. Lara anotou o horário, o modelo do carro, o número do andar. Cada detalhe era uma peça no tabuleiro. Não era sobre destruição rápida. Era sobre controle absoluto. E o controle, ela já o tinha nas mãos. À noite, Lara voltou para casa e encontrou Caio no sofá, rindo de um vídeo qualquer. A cena era quase ridícula. Ele nem suspeitava do que se aproximava. Sentou-se ao lado dele, pousou a cabeça no ombro dele e sussurrou. A gente ainda é feliz, né? Caio a beijou na testa, distraído. Lara fechou os olhos, sentindo o gosto amargo da encenação. Às vezes, a vingança mais cruel começa com um gesto de carinho. Enquanto Caio dormia novamente, Lara abriu o laptop e criou uma nova pasta. Nome, memórias. Dentro dela, fotos, conversas, senhas, cópias de contratos. Tudo o que um dia ele usaria contra alguém, agora seria usado contra ele. Cada clique era uma sentença. O som das teclas ecoava como batimentos de vingança. Ponto que um dia, lá fora, a chuva voltava, e com ela, o início do fim. Os dias seguintes correram com uma calma estranha. Lara ria, trabalhava, beijava Caio como se nada tivesse mudado. Mas cada toque escondia uma intenção. Ela começou a plantar pequenas dúvidas na mente dele. Perguntas simples, comentários inocentes. Você parece cansado, dizia. Trabalhando até tarde de novo? Aos poucos, o brilho no olhar de Caio começou a vacilar. Lara o observava desmoronar sem pressa. Era como assistir a uma casa desabar tijolo por tijolo por tijolo. Ela já não era a mulher traída. Era o fantasma que ele mesmo criou. Uma noite, Caio chegou em casa com cheiro de perfume alheio. Lara sentiu o estômago revirar, mas sorriu. O teatro dela continuava. Ela se aproximou, fingindo preocupação. Você está bem? Perguntou. Ele mentiu, tropeçando nas próprias palavras. Lara tocou o rosto dele com delicadeza e o olhou como quem perdoa. Mas dentro dela, o perdão era só o disfarce da execução. Quando ele foi tomar banho, ela pegou o celular dele mais uma vez.
e naquele instante percebeu. O medo finalmente começava a mudar de lado. Camila não imaginava que estava sendo observada. Lara seguia seus passos à distância como uma sombra. O destino das duas mulheres era o mesmo homem, mas o propósito de Lara era outro: mostrar que nenhuma delas o possuía. Do carro, ela viu Camila entrar em um café e encontrou uma oportunidade. Entrou também, sentou-se próxima, e quando os olhares se cruzaram, Lara sorriu. Camila respondeu, sem saber quem ela era. Naquele breve instante, o jogo virou. A vingança ganhava rosto. Naquela noite, Lara chegou em casa antes de Caio. Preparou vinho, acendeu velas, colocou a música que ele amava. Quando ele entrou, surpreso, ela o envolveu num abraço. "Quero te mostrar que ainda acredito em nós", sussurrou. E ele acreditou. O jantar foi leve, risonho, quase verdadeiro. Mas quando ele dormiu, embriagado de falsa paz, Lara apagou as luzes e olhou para ele em silêncio. Pela primeira vez ela sentiu pena, mas logo lembrou. A piedade é o primeiro passo para perder o controle. E Lara nunca mais perderia o controle. Dias depois, Lara começou a mudar o jogo. Apagou mensagens, deixou rastros falsos, ligou de números desconhecidos. Caio passou a desconfiar de tudo, até de si mesmo. O homem seguro virou uma sombra paranoica. Ele a observava enquanto fingia não fazê-lo. "Você está diferente", dizia. E ela respondia, "Você também." A tensão era um fio prestes a romper. E quando ele perguntou se ela ainda o amava, Lara sorriu e respondeu, "Depende. Você ainda sabe quem eu sou?" A desconfiança de Caio crescia como uma febre. Ele começou a checar o celular de Lara, a seguir seus passos, a duvidar de cada palavra. O que antes era poder, agora era medo. Lara observava o caos se espalhar e pela primeira vez sentia prazer em sua própria frieza. Cada mentira que ele inventara se voltava contra ele. E o som de sua desconfiança era a melodia que embalava sua vingança. O amor que ele acreditou dominar agora o devorava por dentro. Certa noite, Lara deixou o celular destravado sobre a mesa. Uma mensagem falsa apareceu. "Sinto sua falta." Caio leu. O rosto endureceu. O corpo tremeu. Lara, com um olhar sereno, respondeu, "Agora você sabe o que eu senti." O silêncio entre eles foi tão pesado quanto a traição. Ele percebeu, tarde demais, que o jogo havia virado. E que Lara já não era uma vítima, mas a própria sentença. Camila começou a perceber que algo estava errado. Caio sumia, mentia, se contradizia. Um dia ela recebeu um envelope anônimo. Dentro, fotos dela e de Caio, tiradas à distância. No verso, uma frase em tinta vermelha: "Ele mente até dormindo." O medo tomou conta dela. Lara observava de longe, de dentro do carro, e um leve sorriso cruzou seu rosto. Agora, as duas sabiam quem era o verdadeiro inimigo. Mas só uma delas entendia o jogo. Caio tentou reconquistar Lara. Comprou flores, pediu desculpas, falou em recomeço. Ela o ouviu em silêncio, deixando-o acreditar que ainda havia chance. Quando ele segurou sua mão, ela sentiu apenas vazio. O mesmo toque que um dia foi amor agora era o toque da culpa. "Você me perdeu quando achou que eu não via", ela disse, sem elevar a voz. Aquele foi o primeiro golpe verdadeiro. Frio, elegante, sem sangue, mas mortal, ponto. Mais tarde, Lara voltou para casa e apagou todas as lembranças digitais. Fotos, mensagens, registros. Cada exclusão era um rito de libertação. O rosto dela refletia no monitor como um espectro do passado que ela mesma matou. Do outro lado da cidade, Caio bebia sozinho,
repetindo o nome dela entre soluços e arrependimento. Lara, com o olhar firme, desligou o computador e sussurrou: "Agora sim acabou o posto-escolinho a mais e não dane." Mas no fundo ela sabia. A vingança só estava começando. A cidade parecia mais silenciosa desde que Caio começou a evitá-la. Ele ainda amava a Lara, mas o medo o dominava. As noites tornaram-se longas, cheias de dúvidas. Lara, agora fria como mármore, andava pela casa como uma presença invisível. O som do salto dela ecoava como um lembrete de que ele jamais voltaria a controlá-la. O poder havia mudado de lado, e ela o sentia pulsar em cada passo. Às vezes o castigo não vem com gritos, mas com a calma de quem já venceu. Lara começou a apagar seus rastros. Mudou senhas, deletou conversas, limpou seu passado digital com a mesma precisão cirúrgica com que planejou sua vingança. Caio tentou confrontá-la, mas ela apenas sorriu. O que você procura não existe mais. Aquilo o destruiu mais do que qualquer prova, porque o vazio é a pior forma de punição. Ele ecoou para sempre, e enquanto ele gritava, Lara permanecia em silêncio. O mesmo silêncio que começou tudo. Camila decidiu confrontar Caio. Queria respostas, queria verdade. Mas quando ele tentou se explicar, ela percebeu que nada mudaria. Ela é diferente de nós, disse ele, quase num sussurro. Camila entendeu que Lara não era só uma mulher traída. Era uma força que ele nunca entenderia. Ao sair, viu Lara parada na esquina, observando. Por um instante seus olhos se cruzaram, e Camila sentiu arrepio. Pela primeira vez, não teve raiva. Teve medo. De madrugada, Lara entrou no escritório de Caio sem fazer barulho. Sabia onde cada documento estava, cada segredo guardado. Pegou uma pasta vermelha, cheia de provas de negócios sujos e traições antigas. Com aquele material ele estaria acabado. Ela respirou fundo, olhou ao redor e percebeu que não sentia culpa, apenas alívio. A vingança não era mais apenas contra a infidelidade, era contra tudo que ele representava. O controle, a mentira, a arrogância. No dia seguinte, Lara enviou tudo anonimamente para a imprensa. Contratos, fotos, mensagens, cada prova. Uma ferida aberta. Quando Caio viu seu nome estampado nas manchetes, o mundo dele desabou. Ele procurou Lara, desesperado, mas ela já havia desaparecido. Só restava o eco da mulher que ele um dia acreditou dominar. Na tela do celular, uma mensagem anônima. Agora você entende o que é ser traído pela própria confiança. E pela primeira vez, Caio sentiu o peso da palavra arrependimento. O escândalo se espalhou como fogo. As redes, os jornais, os colegas, todos falavam o nome de Caio com desprezo. Ele perdeu contratos, amigos, respeito. Sozinho no apartamento vazio, ouvia o som dos próprios erros ecoando nas paredes. Lara, em outro lugar, observava tudo de longe, com uma serenidade quase cruel. A vingança dela não precisava ser vista, bastava ser sentida. E naquele silêncio, ela compreendeu. A dor dele era o reflexo exato da que ele a fez carregar. Lara caminhava pela orla ao entardecer, o vento batendo nos cabelos. Sentia o coração leve, mas não livre. A vingança tinha sabor de vitória e de vazio ao mesmo tempo. Em cada passo, lembrava de quem foi antes dele. Doce, ingênua, cega. Agora, restava apenas uma mulher que aprendeu a não precisar de ninguém. Olhou o horizonte e sussurrou. Acabou! Mas a palavra soou estranha. Como se ainda houvesse algo esperando na sombra do passado. Camila, agora sozinha, encontrou coragem para procurar Lara.
Queria entender por que tudo aconteceu. As duas se encontraram em um café discreto. Nenhum grito, nenhuma acusação. Camila perguntou. Valeu a pena? Lara sorriu de leve. Valeu o preço. A resposta ficou suspensa no ar, pesada e verdadeira. Porque a vingança não devolve o que se perde. Só ensina a nunca mais se entregar. Caio tentou ligar para Lara dezenas de vezes, mas ela nunca atendeu. Enviou mensagens, promessas, desculpas. Em uma delas escreveu: Eu só quero te ver. Ela leu, mas não respondeu. No fundo, sabia que ver aquele homem seria como abrir a porta para o passado, e o passado não merecia voz. Pela primeira vez, Lara entendeu que o silêncio podia ser mais letal que qualquer palavra. Numa última tentativa de redenção, Caio foi até o antigo apartamento. As paredes ainda guardavam o cheiro dela. Sentou-se no chão, olhou em volta e chorou, não por amor, mas por perda. Lara, do outro lado da cidade, sentiu o vento bater na janela e, pela primeira vez em muito tempo, não pensava nele. A vingança estava completa, mas no fundo, ela sabia. O verdadeiro poder não estava em destruir. Estava em sobreviver. Meses se passaram. Lara reconstruiu a vida, devagar, no silêncio. O passado ainda aparecia em sonhos, mas já não doía. Apenas lembrava. Ela trabalhava em um novo projeto, cercada por pessoas que não sabiam nada da antiga história. Ainda assim, às vezes, sentia o eco de um nome que não queria lembrar. Caio. Ele se tornou um fantasma preso na própria ruína. Lara, ao contrário, era agora o retrato da calma. Mas dentro dessa calma, havia algo que nunca mais voltaria a ser inocente. Caio vagava pela cidade, invisível entre pessoas que fingiam não reconhecê-lo. As manchetes haviam sumido, mas o peso do nome dele continuava. Tentou recomeçar, mas tudo o lembrava dela. O perfume, a risada de uma desconhecida, o som da chuva. Ele percebeu tarde demais que Lara não apenas destruiu sua reputação, mas apagou o homem que ele acreditava ser. A vingança dela o havia transformado em sombra, e ele agora vivia dentro do vazio que um dia deixou nela. Certa tarde, Lara encontrou uma caixa antiga esquecida no armário. Dentro, lembranças, uma foto dos dois, um bilhete amassado, um perfume quase vazio. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ela segurou a foto, respirou fundo e sorriu. Não com saudade, mas com paz. O passado não a dominava mais. Ela o guardou de volta e fechou a caixa. Era o fim simbólico de tudo. A prova de que o perdão, às vezes, é apenas a forma mais silenciosa de vingança. Camila, longe dali, tentava também seguir em frente. Abriu um novo salão de beleza e vivia dias tranquilos. Um envelope chegou sem remetente. Dentro, uma única frase escrita à mão. Nunca confie em quem pede perdão fácil. Ela soube de imediato quem havia enviado. Sorriu com respeito e guardou a carta. Não havia mais ódio. Apenas compreensão. Entre mulheres feridas, não havia mais inimigas. Havia sobreviventes. À noite, Lara caminhou sozinha pelas ruas molhadas. O reflexo das luzes da cidade a envolvia como lembranças que já não machucavam. Parou em frente a uma vitrine e viu seu próprio reflexo. Não frágil, não ferido, mas inteiro. Pela primeira vez, ela sorriu sem esforço. A mulher que um dia amou e sofreu havia morrido junto com o medo. A que restou era livre. E no fundo, o mundo inteiro parecia finalmente calado bastante para ouvir seu silêncio. O tempo passou, mas as cicatrizes permaneceram invisíveis. Porém, vivas! Lara aprendeu a conviver com o silêncio como quem aprende uma nova língua. Em cada amanhecer, ela lembrava o que perdeu, mas também o que conquistou. A si mesma, o amor
havia sido o veneno e o antídoto. E no espelho, ela via não uma mulher destruída, mas renascida. O mundo podia chamá-la de fria, mas ela sabia. Só quem sangrou entende o valor da calma. Ponto. Caio, agora isolado, tentava encontrar um motivo para continuar. Vivia em um apartamento pequeno, repleto de lembranças quebradas. Certa noite abriu uma garrafa e encarou o próprio reflexo no vidro. Não viu mais o homem seguro. Viu o resultado de suas escolhas. Lágrimas caíram sem permissão. Pela primeira vez, ele compreendeu que não era Lara quem o destruiu, mas o próprio ego. A vingança dela apenas mostrou o espelho que ele passou a vida evitando. Ponto. Certa manhã, Lara recebeu uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma folha. Você venceu. Nenhuma assinatura, nenhuma explicação. Mas ela sabia de quem era. Por um momento ficou em silêncio, olhando o papel tremendo levemente entre seus dedos. Não sentiu triunfo nem pena. Às vezes o perdão vem disfarçado de rendição. Ela dobrou a carta, colocou na gaveta e respirou fundo. A guerra finalmente acabara. Ponto. Lara caminhou pelo mesmo parque onde costumava ir com Caio anos atrás. As árvores eram as mesmas, o vento também. Mas ela era o. Sentou-se no banco de sempre, olhou o lago e percebeu que o ciclo estava completo. A vingança a transformou, o amor a quebrou, mas o tempo a curou. Fechou os olhos e sorriu. O som distante das crianças brincando lembrava que a vida segue, mesmo depois da dor, e pela primeira vez, Lara quis apenas viver. Ao cair da noite, Lara voltou para casa e abriu as janelas. O vento frio entrou, levando embora o último resquício do passado. No horizonte, as luzes da cidade piscavam como promessas de um novo começo. Ela pegou um copo de vinho, ergueu-o para o vazio e murmurou: as verdades que doem, mas libertam. Lá fora, uma chuva fina começou a cair. Cada gota parecia um ponto final. A vingança tinha acabado. A mulher, enfim, estava livre.